Então, né, gente, sejam todos muito bem-vindos, né? Muito bem-vindas a mais um conteúdo do Papoco, que todo dia, 5 horas da tarde, a gente tá conversando sobre algum assunto, sobre alguma novidade, tá? E, obviamente, trazendo aqui várias estratégias para a gente se diferenciar e fazer com que a nossa coleção, né, venda muito, saia de uma maneira coordenada, certo? Junto com esse nosso GPS da coleção, que é o nosso foco aqui, nosso GPS, certo? E hoje um assunto muito legal, tá? Muito polêmico também. Recebo muitas informações, muitas perguntas, na verdade, né, sobre esse assunto, que é exatamente a questão da parte da costura e da modelagem. Karine, eu não sei costurar, eu não sei modelar. Isso vai me dar algum prejuízo, vai impactar de alguma forma na criação da minha coleção, né? Mas o impactar como, né? Impedir você de criar uma coleção, impedir você de fazer alguma coisa criativa. E aí tem muita gente que pergunta isso, tem muita gente que tem essa dúvida, né, com relação à parte de modelagem, à parte de costura, e acha que precisa saber, tintim por tintim, de tudo para poder realmente fazer com que a coleção aconteça, né? Fazer com que a coleção ela vá aí ser lançada, ser criada. E, certo, já vou dizendo que não necessariamente você precisa saber costurar ou saber modelar, mas vou deixar aqui para o final as dicas de como vocês vão fazer isso. Por enquanto, eu quero que vocês já se atentem, né, a isso. A gente não precisa sentar na máquina de costura para costurar. A gente não precisa, né, sentar ali na mesa de modelagem e modelar, tá? Mas por que, Karine, que a gente não precisa, né? Porque imagina aí você, que é dono da sua empresa, que você que vai fazer sua coleção do zero, você tendo que fazer tudo, né? A parte de criação da peça, né, ou das peças, já que é uma coleção. Então, a gente vai fazer a coleção das peças, você vai fazer a parte de modelagem, a parte de costura, a parte de acabamento, né, dessas peças, de venda, compra, né, dos materiais, da matéria-prima, para que aconteça realmente a confecção dessas peças. Você vai vender essas peças, né, até coloquei aqui, né, como é mais ou menos aí a nossa rota aí para a gente conseguir fazer todo esse trajeto da nossa coleção. E aí você vai fazer com que tudo isso aconteça, você sozinha ou você sozinho. Será que realmente vai dar certo? Você vai ficar uma pessoa sobrecarregada, não vai conseguir fazer com que tudo aconteça, certo? E automaticamente, né, a sua falta de conhecimento em uma área ou em outra vai fazer com que a sua coleção não venda, certo? Então, não é só a questão de não saber costurar ou de não saber modelar, mas é um conjunto. Se você não sabe uma dessas coisas, por exemplo, aqui que eu disse, Karine, eu não sei vender. Será que tem como aprender? Tem. Karine, eu não sei desenhar. Será que tem como aprender e isso vai impactar de alguma forma na minha coleção? Não vai impactar tão diretamente, tá? Claro, óbvio, se você tiver uma noção muito melhor, mas é a mesma coisa que eu falei aqui. Tem gente que acha que para poder fazer uma coleção tem que ter anos de prática de modelagem, de costura. Então, vê só, né? Você que está aí, né, escutando, né, tudo isso, vê só. Você, né, imagina uma costureira ou uma modelista que já está há anos no mercado, já costura há anos no mercado, numa empresa, já passou por diversas empresas. Será que só isso, né, só essa experiência toda que ela tem, esses anos de prática aí no mercado, vai fazer dela uma dona de uma empresa milionária, por exemplo? Vai fazer dela uma excelente, né, como é que eu posso dizer, criadora de coleções? Não necessariamente. Por quê? Se fosse assim, né, ela estaria rica, dona aí de várias empresas, né, milionárias. Do mesmo jeito, o taxista. O taxista que está lá dirigindo todo dia, passa horas dirigindo, faz dele, né, um grande piloto de Fórmula 1, faz dele um famoso piloto, né, um piloto que tem grande renome no mercado. Não. Por quê?
porque ele tem horas de prática, ele só sabe a técnica, ele não sabe o que fazer com essa técnica, como ele pegar essa técnica que ele já tem e aprimorar, fazer com que isso realmente traga mais dinheiro a ele, né? No caso aí, a nossa modelista, como essa nossa modelista que já modela há anos, ou essa costureira que já costura há anos, pode pegar o que ela já sabe e trazer isso como uma forma de retorno maior do que o que ela já recebe, né? Ou numa empresa, ou fazendo um trabalho freelance, né? A gente sabe que tem muitas costureiras, né, e muitas modelistas que nesse momento tá fazendo consultoria aí, né, prestação de serviço online, inclusive trouxe até algumas fotos aqui para mostrar para vocês, certo? Então, a gente tem que pensar exatamente nisso. Será que só as minhas horas de prática, será que só as minhas horas lá dentro do mercado vai fazer com que eu tenha completa noção para fazer minha coleção? Não. Então, a gente tem que saber aí de outras coisas, fora só, como eu digo só, tá, gente? Eu tô dizendo que é só porque é pouca coisa, ou porque tô deixando de lado, ou porque tô fazendo pouco. Não, tá, gente? Quando eu digo só, é no sentido de que a gente tem muito mais coisa para saber do que só a costura, do que só a modelagem, do que só o desenho. De que adiantava, por exemplo, cadê? Eu trouxe aqui um desenho meu, tá? O desenho foi descartado, por isso que eu tô mostrando, tá? Um desenhozinho meu aqui para vocês verem, não sei se tá dando para ver direitinho, tá? Se fosse por isso, né, bastava a pessoa desenhar lindamente lá o modelo e vender. Isso vai garantir que ela ou que ele, né, quando eu digo ela, ele, no caso aí, a pessoa, tá? Se eu, né, fizer esse desenho e sair vendendo, se eu não soubesse todas as outras técnicas, todos os outros caminhos desse GPS para fazer com que a minha coleção venda, será que só isso faria eu, uma grande designer, uma grande modelista, uma grande estilista? Só desenhar, não. Então, tem todo aí um processo que eu tenho que saber, tá? Que aí envolve o quê? Envolve questão de conhecer tecido, conhecer mercado, conhecer materiais, certo? Que aí é onde entra o restante das nossas informações, né? Que eu trouxe aqui para vocês. Então, a parte prática da coleção, a gente normalmente só liga a isso. Costura, modelagem e muitas vezes o desenho. E esquece o restante das coisas. Por exemplo, o marketing, a venda, tá? E aí, claro, que eu não vou deixar de falar desses dois pontos que eu botei aqui no nosso assunto de hoje, que é exatamente a modelagem e a costura, certo? E para vocês não dizerem que eu estou mentindo, né? E que as modelistas hoje em dia estão ganhando realmente um dinheirinho extra, tá? Justamente porque estão em casa, estão com o tempo mais livre. Obviamente, né? Tem aquelas que estão precisando de um dinheirinho porque já saíram de alguma empresa, alguma coisa nesse sentido. Eu recebi em um grupo que eu faço parte, achei muito legal, né? É uma foto, deixa eu até compartilhar aqui com vocês, botei aqui no iPad, porque como eu tô nas 3 redes, se bem que em 2, hoje meu YouTube não quis entrar, para vocês olharem aqui, isso aqui, vou mostrar aqui no Face, tá? Mostrar aqui, vou mostrar no Insta, mostrar aqui no Face, para vocês verem o que é isso, tá? Aqui foi uma pessoa que colocou, cadê? Uma pessoa que colocou, são 50 modelagens, tá? Por R$45. Mentira, 40 moldes. Não sei se dá pra vocês verem aqui em cima. 40 moldes, tá? Por R$45. 40 moldes de lingerie, gente. Então, imagina aí. Ela com certeza já tem esses moldes em casa. Ela só replicou, né? Fez ali a gradação, escalonamento. Vai depender de qual a região que você tá. Né? Onde eu faço exatamente a graduação das minhas peças. Eu trabalho o P, o M, o G e o GG, por exemplo. E aí, né? Eu faço essa graduação e vendo. Então, tem muita gente hoje em dia fazendo isso. E como eu, né? Que não sei modelar, como eu, que não sei costurar, posso, por exemplo, conhecer essas pessoas, né? Ter acesso a essas pessoas. Tá aí os Face da vida. Eu vi isso aqui no Face, no grupo no Face, gente. Não é só a gente procurar, certo? E aí é onde entra... Olha, cadê a minha segunda parte? E aí é onde entra, tá? O nosso grande pulo do gato. Saber pelo menos o mínimo, saber pelo menos o básico, pra gente conseguir se diferenciar no mercado, tá? E, obviamente, conseguir olhar, entender se a peça tá bem modelada, se a peça não tá torta, por exemplo, né? Digamos aqui, eu tô com a blusa exatamente bem mais estruturada para vocês, estruturada no sentido de ter mais pedaços, tá?
Aqui tem uma gola, aí aqui tem a queda do ombro, tá? Como a gente diz. Mas vocês estão vendo, aqui tem uma golinha, aqui tem a queda do ombro, né? A minha manga. Eu tô conseguindo ver que tá simétrica, então a costureira, ela foi bem criteriosa na hora de costurar. É um tecido super fino, vocês estão vendo que conseguem ver a alça do sutiã, a blusa que eu tô por dentro. Então, quer dizer, ela foi super cri-cri na hora de costurar. É isso que a gente tem que se preocupar, por exemplo, com costura. Modelagem, do mesmo jeito de que adiantava eu ter pago a modelista ou eu ter modelado e a minha modelagem está toda torta, né? Então, muitas vezes é melhor você pagar para uma pessoa que entende, tá? Que vai fazer o serviço bem feito, digamos assim, tá? E as coisas darem certo, certo? Por quê? Porque se não der certo, né, de primeira vez, você vai cobrar ela uma segunda vez. A modelagem mal feita não tem costureira que dê jeito. Exatamente, mulher, tu foi bem em cima, viu? Porque realmente você pode pagar, você pode cortar, fazer com que ela coma tecido e não dá jeito, né? Por quê? Porque a modelagem é a base de tudo. Então, eu tenho que me preocupar se as coisas estão dando certo, se realmente a minha costura foi bem feita, se a minha modelagem foi bem feita, se a escolha do tecido, né, foi bem feita. Então, isso realmente é uma questão de organização, da gente ter os profissionais corretos. Continuando aqui nosso processo. Karine, existe algum tipo de contrato de exclusividade das peças e modelagens que pode ser feito com costureiras e modelistas? É uma pergunta bem interessante, tá? Por que interessante? Porque vocês com certeza já viram aí histórias, certo? De várias costureiras, né? Ou alguma costureira ou alguma modelista que fez uma modelagem e depois vende a modelagem para alguém. Infelizmente, a gente não consegue esse contrato de exclusividade, certo? O ideal seria, né, você ter essa modelista modelando dentro da sua empresa. Eu sei que, né, tem muita gente aqui, no seu caso também eu lhe conheço, você não tem uma empresa, então nesse primeiro momento a gente teria que trabalhar aí com a honestidade dela, tá? Dela realmente lhe entregar a peça e você confiar nela, né? E dizer, deixar bem reforçado. Gatíssimo, é o seguinte, estou com você, porque você é uma pessoa honesta, me indicaram você, que você realmente faz, e você conta. Já tive problema disso, certo? Então, é exatamente você já ter esse papo com ela, passar realmente a real. Não deu certo? Gente, vamos para outra. A gente vai atrás de outra modelista. Mas o que acontece, infelizmente, é isso. Muitas vezes os olhos crescem, né, da modelista ou da profissional. Eu não falo só de modelagem, tá, gente? Costureira também. Acontece muito também, às vezes, com o estilista ou designer freelancer. Eu, por exemplo, da lingerie, já vi histórias disso. Da pessoa fazer a coleção, certo? Para aquela marca e vender a mesma coleção para outra, certo? Então, isso não é o ideal. A gente sabe que, infelizmente, não tem esse contrato de exclusividade. Mas você pode fazer algum contrato que, se você souber que houve alguma coisa, né, você deixa de fazer, não contrato é no caso mais verbal, você deixa de fazer as modelagens com ela, certo? Deixa eu continuar aqui, eu vou continuar já as perguntas, certo? Vamos lá. E aí existem 3 tipos de modelagens, certo? Tô já contando isso para vocês já saberem, tá? E vocês já se informarem justamente desses tipos de modelagem, pra gente não ficar, como é que se diz? Perdido, né? Ai, não, porque eu fiz a modelagem só desse jeito, eu não testei, foi por isso que não deu certo. Mas tem forma de você fazer 1, 2, 3 tipos de modelagem para você acertar de primeira modelagem, certo? E eu, por exemplo, faço isso. Eu faço a modelagem plana, que eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, umas fotos. Essa que eu mostrei aqui, né? Das lingeries, das calcinhas, né? Por isso, esperar ela abrir. Das calcinhas que eu mostrei aqui pra vocês, certo? Que no caso, dando pra ver, né? Nos dois, que no caso, tá no papel craft, né? Aqui já é a modelagem plana, né? Já é a modelagem, no caso aqui, no papel, e aí a gente faz a graduação, certo? Deixa eu subir aqui rapidinho, pra mostrar aqui a graduação. Se meu negócio aqui quiser funcionar, porque ele é assim, ele funciona enquanto quer, né? Minhas coisas são tudo assim, tudo tem vida própria, igual a mim, né? Tudo são cheios de querer. Oi, deu certo.
né? Por exemplo, aqui eu acho que todo mundo tá dando para todo mundo ver, né? Tô mostrando aqui uma blusa e vocês estão vendo que aqui a minha blusa, ela tem várias linhas, né? Aqui em cima da blusa 3 linhas, aqui na lateral, na cava mais 3 linhas. Que é isso, eu tô fazendo a graduação, né? Se essa minha blusa aqui, ela tem 3 tamanhos, então essa parte da frente ela vai ter 3 tamanhos, essa manga vai ter 3 tamanhos, tudo, né, vai ter os tamanhos de acordo com a grade que eu vou fazer. E aí, Karine, como é que eu faço isso? A gente faz isso com várias réguas, meu povo. Aqui tem 2, né? Eu tenho aqui outras. Meu povo, vocês pensam que eu sou de mentira, né? Eu não vou mostrar meu passado breguesso, né? Meu povo, eu mostro quase tudo, tá? Só não vou mostrar o que eu não tenho, porque eu não encontrei minhas modelagens antigas. Por exemplo, olha o tamanhozinho dessa curva francesa, né? Tá dando para todo mundo ver? Ai, eu tenho uma verde aqui, né? Uma curva francesa. Para que serve uma curva francesa, Karine? Para a gente fazer algumas curvas da nossa modelagem, né? Por exemplo, aqui a gente tem a cava e a gente já usa, ó, né? Por exemplo, uma curva dessa para fazer uma cava. Ah, eu vou fazer uma gola. Então, já posso usar, por exemplo, alguma cava daqui de dentro, alguma curva interna aqui da minha régua para fazer, por exemplo, o decote, para fazer uma cava específica, para fazer algum detalhe. Então, a gente tem aí uma infinidade de materiais para a gente poder trabalhar na modelagem manual. Modelagem manual, eu não peguei o papel, tem papel craft ali dentro, mas normalmente ele é durinho, assim, tá? É justamente por quê? Porque quando eu for passar lá o meu lápis, minha caneta no tecido, para eu poder cortar, ele não ficar, né, embeiçando, como é o caso dos meus papéis, né, fininhos de desenho. Na hora que eu passar aqui o lápis para começar a desenhar no papel, ele enrola todinho. Então, normalmente a gente faz a modelagem no papel mais durinho, estilo cartolina, tá? Para quem não sabe o que é o papel craft, certo? E aqui eu mostrei só algumas, né? Tem várias, né? Tem várias réguas aqui, só para vocês verem, que eu saí catando ali por dentro algumas, certo? Olha essa daqui, bem grandona, toda marcadinha, ó. Vocês conseguem ver? Tá toda marcadinha. É justamente para eu saber as marcações quando eu fazia, né, as modelagens mais manuais. Karine, tu não faz uma modelagem manual? Gente, faço, tá? Não vou dizer que não faço, e faço muitas, né, lá na empresa. E principalmente quando eu faço a modelagem no computador, porque tem essa forma também, tá? É uma das 3 formas de modelagem. A gente tem a modelagem plana, tá? Onde a gente usa aí o tecido, o papel. A gente tem a modelagem tridimensional, onde a gente usa aquele corpinho, aquele busto. Deixa eu passar aqui logo algumas fotos para vocês verem. Ai, saiu das minhas fotos. Oh, maravilha. Então, presta assim. A gente tem, além dessas 2 modelagens, a gente também tem a modelagem computadorizado. Que é a modelagem computadorizada, Karine? É aquela modelagem que a gente usa o computador, né, que a gente usa um programa específico para ele nos ajudar a modelar, tá? Por exemplo, lá na empresa a gente tem o Audaces e eu utilizo o Audaces para a gente poder fazer exatamente aí as nossas modelagens. Se ele quiser abrir, eu já mostro para vocês aqui exatamente como é que eu faço a modelagem aqui no Audaces para vocês, né? Por exemplo, aqui, né, uma modelagem no papel, vocês estão vendo aqui uma manga, né, a curva francesa, carretilha, certo? Para vocês entenderem todo esse processo da modelagem. Aqui é uma peça que eu modelei manual, tá? Então, eu modelei no papel, e aí eu fiz a peça piloto, certo? E aí, para eu poder ver se a peça realmente ficou legal, eu visto, certo? Eu, Karine, visto, eu peço para alguém vestir. E aí, se não der certo, eu faço o quê? Eu faço uma modelagem. Eu faço uma modelagem plana, coloco lá no quadro do Audaces, não para todo mundo ver, né? Coloco lá no quadro do Audaces. O que é o Audaces? É um programa onde a gente ajuda, onde ele, no caso, vai ajudar a gente, né, a fazer toda essa modelagem computadorizada. Fica salvo, né, na nuvem, porque lá a gente usa uma nuvem para salvar esses arquivos. Fica salvo na nuvem, acaba sendo muito mais rápido, certo? E aí eu faço essa modelagem manual, boto lá nessa lousa, como a gente diz, a gente chama de lousa digitalizadora, tá?
tiro a foto, já jogo dentro do Audaces. Quando entra no Audaces, tá? Que o Audaces, ele identifica a modelagem, ele já vai criar a modelagem automaticamente, gente. Karine, isso é o quê? Isso é tecnologia. O Audaces é muito top, concordo, é tecnologia, tá, gente? Isso não é magia negra, é tecnologia. E aí o Audaces, ele vai salvar essa modelagem, e aí você faz a graduação, né? Eu posso botar algum pique, se eu quiser, posso fazer alguma redução, e aí essa modelagem que eu fiz aqui, eu uso, né, ela depois no corpinho, né? Eu testo ela no corpinho. O que é esse corpinho, Karine? É a mulagem, tá? A minha mulagem se chama Juliana. Juliana, tá? Pra quem não conhece, Juliana, tá? Meus amiguinhos, minha audiência do Face e YouTube. E aí eu uso a mulagem, certo? Aí depende do nome. Tem gente que chama de corpinho, tem gente que chama de mulagem, tem gente que chama de modelagem tridimensional, tá? De boneca. E essa daqui, essa boneca, é a terceira forma que a gente tem de fazer a modelagem. Falei da modelagem plana, que a gente usa, por exemplo, as réguas, tá? Curvas francesas, o papel, né? A gente tem essa modelagem, que normalmente é a primeira que a gente vê quando entra numa faculdade de moda, ou quando a gente vai fazer algum curso de modelagem, certo? A gente tem a modelagem computadorizada, vetorizada, que é a que a gente usa o Audaces. Tem outros programas fora o Audaces? Tem. O Investrônica, Lectra. Tô falando do Audaces por quê? Porque o Audaces, ele é brasileiro, gente. E a gente tem que falar do que é nosso, tá? E aí, o Audaces, né, que é a modelagem vetorizada, computadorizada, e a gente tem a modelagem tridimensional, que é exatamente a modelagem que a gente usa aqui, o corpinho, a mulagem, certo? Essa mulagem é a melhor que a gente tem aqui no nosso mercado, que é a da Draft, certo? Para vocês verem aqui o nome, tá? Não tô ganhando um centavo da Draft, certo? É mesmo realmente indicação para vocês. Por quê? Porque ela vem toda acolchoada, tá? Ela tem ali um tecido, esse tecido branco aqui por cima. É um tecido que a gente chama de algodãozinho, é um tecido ótimo, tá? E aí você vai alfinetando ela de acordo, né, com o draft, exatamente, Vax. E a gente vai alfinetando ela de acordo com as nossas necessidades. Dá pra vocês verem aqui que ela tem umas fitas de cetim. Ó, aqui a fita de cetim eu tô colocando o quê? Onde é o meio da minha modelagem, o decote aqui, né, da minha gola, do pescoço, onde seria mais ou menos a minha cava, né? Deixa eu ver se eu tenho outra aqui. Ah, que tem outras melhores. Aí eu já tenho aqui a minha linha do meio do busto, a linha da cintura. O que é isso? São as linhas que eu uso como base para poder trabalhar todas as minhas modelagens. Gente, tô falando muito rápido, vocês estão conseguindo acompanhar? Essas linhas, como é que eu sei? Aí, realmente, vocês estão vendo aqui que para você fazer, na verdade, uma modelagem bem feita, bem acabada, com um caimento, assim, excelente, você tem que ter realmente aí um aprofundamento muito grande. O que eu tô falando aqui para vocês não tem nível nenhum de profundidade, tá? Tô contando quais são os tipos de modelagem que existe, né? Que tem tanto a plana, como a informatizada, que é a vetorizada, como, né, a tridimensional, que é essa que a gente usa o corpinho. E aí, se a gente quiser realmente que a nossa peça ela saia perfeita, e eu, né, não souber modelar, das duas, né, uma das duas opções que eu tenho, eu posso escolher uma. Ou eu sou realmente a pessoa que tem a ver empreendedora e vou contratar alguém para fazer essa modelagem para mim, tá? E eu, particularmente, Karine, eu indicaria isso para você. Ai, Karine, mas eu tô começando, eu vou ter que tirar dinheiro para pagar alguém. Você vai se preocupar com outras coisas. Você vai se preocupar, por exemplo, em atender bem o cliente, em fazer um Instagram bem feito, se você quiser vender por Instagram. Você vai se preocupar em procurar fornecedores de qualidade, em fazer parcerias. Você vai se preocupar com outras coisas. Mas você vai olhar para a peça e olhar se ela realmente tá bem feita, tá com caimento adequado, ok? E aí, é isso que eu tô falando aqui pra vocês e mostrando o que você já tendo a informação da modelagem, como ela é feita, você tem várias possibilidades de cobrar isso da sua modelista, tá? Porque você está pagando, tá? Deixa eu aproveitar e responder aqui as informações, as perguntas sobre modelagem, pra gente poder entrar na costura, tá?
Eu tentei entrar pelo YouTube, eu já respondi, eu tô com problema lá mesmo, infelizmente não consegui, tá? Mas a gente sabe que eu sempre tento. Deixa eu começar aqui do começo. Alguém falou de amo modelar e costurar a primeira peça, né? O Vax está falando aqui. Gente, modelar e costurar a primeira peça se chama o quê? Exatamente, eu vou modelar e costurar a peça piloto. É a primeira peça, a peça protótipo, que é a peça que você vai usar como base para toda a sua coleção, tá? Então, se você, no caso do Vax, ele tá dizendo aqui que ama modelar e ama costurar. Então, ele já tem esse dom, ele já sabe fazer isso. Ah, Karine, mas quando eu tiver maior, quando eu tiver aí com a minha loja vendendo aí maravilhosamente bem, será que eu vou conseguir fazer isso? Provavelmente você não vai ter esse tempo disponível para poder investir nisso, certo? Então, você, como sabe, você vai conseguir cobrar até um pouco mais, tá? Então, você modelar e costurar a primeira peça piloto não é uma necessidade, obrigação. Mas você tem a necessidade de saber, entender um pouquinho de como essa peça vai ficar, como você quer que essa peça fique, tá? A Andrea falou, na faculdade de moda a gente tem uma imersão em várias áreas de conhecimentos diferentes. E essa imersão faz exatamente com que a gente veja um pouco de tudo e muitas vezes a gente fique o quê? Desfocada. A gente não sabe o que exatamente a gente quer da nossa vida, né? E isso eu sei como professora de último semestre de faculdade e eu vejo, infelizmente, isso acontecer. Ah, eu queria tanto saber modelar, então por que não faz um curso de modelagem e investe nisso? Né? Ah, eu queria tanto saber costurar, queria tanto montar a coleção, né? Então a gente tem às vezes a faculdade para ajudar a gente, mas ela dá tanta informação que a gente às vezes se perde, né? Não tô dizendo que a faculdade é ruim, tá, gente? Só tô dizendo isso. A gente muitas vezes acha que a faculdade vai resolver todos os nossos problemas e não é bem assim. Aí a Rebeca comentou, né, a modelagem mal feita não tem costureira que dê jeito, não tem mesmo. Por quê? Porque a primeira coisa é realmente você modelar para depois você costurar, que é o ponto que a gente vai entrar já já. Eu tentei entrar, falei, existe algum tipo de contrato? Eu respondi. Oi, Karine, vou começar uma sociedade para lançar uma marca. Então, parabéns, Vivi! Olha aí as coisas acontecendo. Gente, tem muita gente que acha que esse tempo de pandemia, de todo mundo em casa, no isolamento, as coisas não estão acontecendo. Gente, tem muita coisa acontecendo, muita gente aí ganhando dinheiro e a gente não sabe. Tá? Acabei de falar aqui, por exemplo, da modelista que está vendendo aí as modelagens pela internet. Então, a gente tem muitas oportunidades. Por exemplo, esse meu desenho que eu mostrei. Por que, por exemplo, eu não pego um desenho desse, né? Eu vendo o desenho com alguma modelagem, faço parceria aí com a pessoa que modela e vendo, né? Teve uma aluna minha que me ligou ontem falando do namorado que saiu da empresa que tá e agora tá vendendo estampa. Ele tá vendendo estampa, gente. Por quê? Porque ele é um designer de estampas, ele ganhava na empresa que ele estava como designer de estampas. Como ele saiu, agora ele tá podendo fazer para quem ele quiser. Ele tá cobrando a unidade. Então, acaba ganhando bem mais, né? Então, e aí, porém, trabalho carteira assinada, como vou me posicionar no meu trabalho até a marca decolar? Vivi, a gente tem que conversar baixinho, porque, por exemplo, né? E fugir um pouco do nosso assunto, né, aqui. Mas se o trabalho que você estiver não for da moda, ótimo, não tem problema nenhum. Mas se o trabalho for da moda, cuidado, tá na área da moda, cuidado para não acharem que você tá montando uma concorrente, tá? Karine, faz uma live depois sobre vender no Instagram, pode ser? Vou fazer sim. Inclusive, ela está anotada para falar futuramente, certo? Fazer uma live sobre vendas online. É para quem não sabe o que deve saber, certo? Para quem já sabe o que deve saber mais ainda. Karine, não gosto muito de estar passando modelagem de um cliente para outro. E nem deve, tá? Por exemplo, o Vax está falando que não gosta de passar. Não deve passar. Por quê? Porque a modelagem ela é individual. Se o estilo do Vax, né, da marca do Vax, é algo mais romântico, para que eu vou fazer a mesma modelagem para Leclerc, que já tem o estilo sensual? Dando um exemplo aqui, tá? Com cada marca, ela é individual. Ela vai ter o seu estilo, ela vai ter a sua característica, as suas características. Então, eu tenho que saber que a modelagem, ela é individual. Ela é do cliente e não minha, tá?
Então, tenho que me preocupar com isso. Até porque eu gosto muito de exclusividade, sempre coloco no lugar do outro. Então, tá aí, ó, um ótimo modelista para você, viu, Deia, que tá procurando alguém para fazer, né? Por quê? Porque justamente a gente também tem que pensar nisso. Se eu vender a modelagem e o cliente souber, será que ele vai voltar para mim ou será que eu vou perder? E você não perde só um cliente, viu? Você perde vários. Porque aquele cliente, ele sai falando para vários outros, tá? Aí a Loclé falou, lembrando que a Loclé, gente, Lorena, minha ex-aluna, tem uma marca de moda para plus size. Realmente é complicado, tinha um modelista que copiou o modelo que levei para ele. Pois é, né? O que mais tem hoje é o povo querendo ganhar em cima das ideias dos outros. E é exatamente isso. Por isso que a gente tem que ser muito mais antenado e criativo e tá sempre na frente. E lembra que eu já comentei, se a pessoa ela tá copiando você, é porque você tá dando certo, viu? Então a gente tem que ter muita atenção com isso também. Então você tem que estar sempre na frente para poder fazer cada vez mais coisas diferentes e fazer com que o seu cliente volte. Enviei uma foto de uma jardineira para um costureiro reformar um vestido da minha filha e ele guardou e fez o que quis, não o que eu pedi. Ah, mulher, aí realmente ele tá brincando com a sua cara. Aí você faz o quê? Não volto, não pago, porque o que eu pedi foi outra coisa. Tá? E isso acontece muito, viu, gente? Se você pedir uma coisa e ele ou ela, tá? Ele modelista ou ela modelista, lhe entregar outra, gente, não é a pessoa ideal para você trabalhar. Próximo, tá? Karine, a oficina de confecção que encontrei para produzir minhas peças me cobrou um valor que achei alto. Porém, como eu sou leiga no assunto, poderia falar sobre valores, por favor? Eu posso fazer uma live sobre isso, porque senão eu vou fugir do assunto, que eu vou ter que falar de estilo das tuas peças, a complexidade pra gente costurar, tá? Vai depender aí de qual tecido, né? De quais máquinas que a oficina de confecção tá usando para fazer as tuas peças, certo? Então é um pouco mais complexo do que só te dizer valores aqui, certo? Mas vou anotar sim. Inclusive, né, o Patrick tá aqui dentro, ele até acaba anotando e decorando também os assuntos. Estou fazendo esse curso do Audaces hoje em dia, até porque a automatização de uma modelista de produção, gente, a automatização que o Audaces dá pra gente é maravilhoso, é fantástico, tá? Que mais? Respondido todo mundo de modelagem, vamos para a costura. Karine, o que é que eu preciso saber de costura? Primeira coisa que eu lhe digo, você vai trabalhar com tecido plano, tá? Quem ficou até agora escutando tudo, tá? Eu vou contar todas as dicas agora de costura. Você vai trabalhar com tecido plano, então automaticamente você vai ter uma preocupação extra com o quê? Com acabamento, certo? Porque tecido plano, a gente tem que ter uma preocupação nesse acabamento. Por exemplo, aqui é um punho, dando para todo mundo ver aqui, né? Aqui é um punho, vou botar bem no meio que dá para todo mundo ver. Como é que tá essa minha costura? É uma costura embutida, é um tecido transparente, vai ficar aparecendo. A pessoa, quando fizer um acabamento aqui, vai deixar as linhas tudo aparecendo aqui. Então, tudo isso eu tenho que me preocupar. Karine, a própria linha do meu tecido, claro, principalmente tecido plano, que normalmente é um tecido mais fino, né? Então, ele automaticamente, a gente consegue ver mais defeitos nele, certo? Então, cuidado com os tecidos planos. Requer um cuidado assim extra. Quem vai trabalhar com tecidos de malha, né, que tem elastano, que estica, né, os tecidos de malha, normalmente, né, eles acabam, não vou dizer escondendo, né, os defeitos, mas acaba tendo um pouco mais de facilidade, né, pra gente costurar. Normalmente a gente utiliza um overlock, uma interlock, vai depender aí, né, de qual aí o produto que você vai trabalhar. Se eu tô fazendo lá os biquínis da Loclé, vai engolir a língua. Eu vou ter a preocupação de colocar o elástico do biquíni. Será que esse elástico não ficou muito grosseiro? Karine, como é que eu vou saber disso? Gente, o visual, a gente vai treinando o nosso olhar. Nada como a prática. Quem aqui, né, já está há bastante tempo no mercado e sabe que a prática leva exatamente à perfeição? Alguém já escutou isso? Agora, a prática tá bem treinada. Porque, como eu falei, não adianta você ter anos ali sentado na máquina de costura, tá? E você não souber o resto. Não souber, por exemplo, como é que eu faço uma coleção bem coordenada, o que é um elemento de estilo, um elemento de ligação dentro da minha família, dentro da minha coleção.
tá? Então, eu tenho que saber algumas técnicas extras para que só essa minha costura ou só essa minha modelagem não faça eu achar que sei tudo, tá? Não gosto de malha, prefiro tecido plano. Jânia, né? Jânia, depende muito, tá? Eu, particularmente, dependendo aí da minha ocasião, tenho umas malhas maravilhosas, né? Agora, claro, se você trabalha com um estilo mais sofisticado, aí você tem que pensar também nesse tecido plano e, principalmente, quanto mais alto for o seu público, tá? Uma classe A, uma classe B+, mais preocupado com o acabamento, com o caimento, com o tecido, com costura, com modelagem, esse seu cliente vai ser, tá? Então, quando você vai começar uma coleção, eu sugiro demais, inclusive a gente teve até uma consultoria já hoje com algumas alunas do curso, né, do GPS, e eu comentei, você vai ter esse dinheiro, né, para investir em um produto mais caro, né? Muitas vezes a gente quer começar com um produto assim do Papoco, vai vender horrores. Gente, mas o povo rico só compra das marcas que ele já conhece, né? Não, bota aqui. Você acha que o povo rico vai comprar na marca que está começando? É muito difícil, a não ser que seja uma amiga, né, ou de alguém da família. Então, normalmente a gente começa na classe C, aí vai aumentando, né, vai para um C+, para um B, e aí a gente vai ali crescendo. E quantas outras marcas não começam com o público C, depois de alguns anos, criam uma segunda marca, e essa segunda marca ela vai para um outro público, tá? Voltando aqui para a costura, certo? Até separei aqui, por exemplo, algumas máquinas bem diferenciadas. Vocês já ouviram ou já viram uma máquina de pregar lantejola? Karine, pra que eu preciso saber de uma máquina que prega lantejola? Tá aí. Por isso que eu digo que você não precisa saber tudo de costura, mas você precisa saber que existe, tá? Por exemplo, aqui, ó, uma máquina de pregar lantejola. E aí, essa máquina você programa, por exemplo, para ela pular, tá? Tantos centímetros, para ela poder costurar as lantejoulas. Não, ela vai pular 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. É uma máquina, gente, de detalhes. É uma máquina que você não vai comprar. Você, com certeza, a oficina de confecção aí, como a Jânia falou, agora eu não lembro quem foi, né? A oficina de confecção que você contratou, ela vai ter que ter essa máquina, não você. Por isso eu digo que a gente tem que ter noção da costura e não de todas as máquinas específicas, de todos os modelos específicos, de todas as formas de costuras possíveis e imagináveis. Essa daqui vocês conhecem, pelo menos a maioria. Maquinazinha reta, uma janomezinha, caseira, que dá pra gente fazer vários pontos. Karine, eu preciso comprar uma máquina dessa pra fazer minha coleção. Gente, não precisa, tá? Lembrando que estou aqui exatamente como a Patrícia disse aí, desmistificar tudo do mundo da moda. Você entendendo como as coisas acontecem, fica muito mais fácil você coordenar tudo. Porque quando você já estiver como empreendedora, como empreendedor, montando a sua loja, montando a sua coleção, e você se vê entregando pedido para cliente, montando a sua loja virtual, sua loja física, aí você vai e corre para atender um cliente, aí vai e corre para comprar um tecido, ainda tem que parar para modelar, costurar. Gente, é impossível, tá? Eu falo isso por já ter vivido isso na pele com vários clientes. Às vezes eu fazia a modelagem para alguém, né? Eu desenho a modelagem, entregava para a pessoa, ai, cara, não, eu vou costurar, tá? Eu vou te ligar para te avisar se deu certo, se não deu. Aí eu ligava, às vezes, uma semana depois, e aí, mulher, deu certo costurar as peças, piloto, pra gente ver se tem algum ajuste na modelagem. Karine, não consegui fazer ainda, porque eu ainda não parei. Fui comprar tecido, fui atender o fulano, o cicrano. Por quê? Porque era ela sozinha. Ela me contratou para fazer a modelagem porque ela não sabia, mas ela costurava, ela vendia, ela comprava material. Então a gente tem que dividir realmente as funções e entregar realmente essas funções, essas situações que você não sabe para as pessoas que têm esse tipo de conhecimento, tá? Vão colocando as perguntas aí, que eu anotei mais alguma coisa aqui para não me perca. Vocês sabem que eu começo a falar de trocentas mil coisas. A gente sabe que tem as máquinas tradicionais,
que são as máquinas tradicionais, Karine. São aquelas máquinas realmente mais comuns, né, que pelo menos vocês têm que saber para que serve, tá? Pelo amor de Deus. A máquina reta, eu falei, né, ela faz as costuras retas, normalmente em tecido plano. Dá pra gente fazer outros tipos de ponto na máquina reta? Dá. Aí você só faz algum tipo de adaptação para ela fazer um zigue, por exemplo, tá? A gente tem a overlock, normalmente a gente usa para fazer algum tipo de acabamento, assim como a interlock. Então a gente tem algumas máquinas mais tradicionais e a gente tem algumas máquinas especiais. Uma máquina especial, por exemplo, que eu acho que vocês já escutaram falar, a máquina de casear, né? De fazer casinha de botão, né? Eu vim de propósito com a blusinha para vocês verem tudo, ó. Né, para fazer casinha. Isso aqui é feito, gente, a casinha, todo mundo vendo, eu acho, né? A casinha, ela é feita em uma máquina. E aí tem todo o cuidado, toda a preocupação de como vai ser feita essa casinha, qual vai ser o formato, se vai ser uma casinha redonda, se vai ser uma casinha mais retinha. E isso a gente também tem que se preocupar quando vem a peça pronta. Vixe, a casa ficou enorme, você tá pagando a pessoa para fazer para você? Cobre, tá? Então, o bom da gente ter alguém fazendo é isso, certo? O que mais que eu tinha falado? Ah, e outra coisa também. É a mesma coisa que eu tava me lembrando agora de um exemplo. Você tem um carro, né? Eu, Karine, por exemplo, tenho um carro. Eu não entendo PM de carro. Praticamente nada, viu, gente? Olha aí as coisas que vocês pensaram. Praticamente nada de carro. E aí o meu carro deu tilt, meu carro parou no meio da faculdade, por exemplo, tava saindo. E aí o que acontece? Eu vou abrir o carro, vou desmanchar o carro e consertar o carro de novo? Não vou. Se eu não sei, eu vou esculhambar o carro. Eu vou ligar para alguém, pedir para essa pessoa consertar, e aí sim, depois que eu tiver lá olhado, né, o que foi que ele fez do processo, eu vou olhar para o carro, testar o carro e dizer, tá ok, tá do mesmo jeito que ele estava funcionando antes. Isso, né, é o que a gente tem que fazer com relação à costura e à modelagem, certo? Que mais que eu tenho para dizer aqui para vocês? Falei da máquina reta, falei da máquina, uma bordadeira, costura. Tem gente que acha que a costura é só botar a peça lá na máquina e sair, como diz o outro, tacar o pau costurando. Não. A gente tem a costura manual, tem várias peças que a gente vai ter que fazer a costura manual, algum tipo de acabamento manual, tá? Então, a gente ainda tem a preocupação dessa costura manual. Tem gente que considera o bordado manual uma forma de costura, e tá? E é sim. Por quê? Porque, querendo ou não, quando você tá fazendo ali um bordado, é também uma forma de acabamento da sua peça, certo? Tem gente que até hoje prega, por exemplo, o botão manual, porque não tem uma botoneira, né, que é a máquina lá que você coloca o botão, ou coloca para pregar o botão, coloca o botão. Coloca o botão, né? Você coloca lá o botão, coloca o tecido, ela vai pregar. E você organiza, né, a máquina, regula lá, se é de 2 furos, se é de 4 furos, né? E aí também é uma forma de automatizar a sua produção, certo? Vê se eu falei de tudo, vê se tem perguntas, vão me mandando as perguntas, certo? Então, deu para desmistificar e vocês entenderem que realmente a gente saber modelar, costurar, realmente não vai atrapalhar a nossa criação de uma coleção, né? Esses 2 pontos são apenas assim, alguns caminhos que a gente percorre quando a gente está criando uma coleção. Mas não são só esses 2 caminhos, a gente precisa de muitos outros, tá? Então, espero que eu tenha respondido as perguntas de vocês, né, gente? Claro, lembrando que lá no grupo do Telegram, já eu vou fazer um resumo dessa live do Papoco, tá? Eu vou até colocar essas fotos, se vocês quiserem, as fotos da Juliana, minha modelo lá da Santa, certo? E lembra que todo dia tem live do Papoco, 5 horas da tarde, certo? Onde eu trago todas as estratégias, todos os caminhos pra gente fazer a nossa coleção do zero ou do ponto que você tiver, de acordo com o seu mercado, de forma lucrativa, certo? De uma forma que a gente vá coordenar essas peças e, claro, né, fazer com que essa coleção ela seja uma coleção totalmente vendável e lucrativa, certo? Então, deixa eu ver se tem mais alguma informação. Acho que eu vou ficando por aqui. Me conta se tem alguma dúvida. Infelizmente, não consegui entrar no YouTube hoje, certo? Mas amanhã vou dar um jeito,
certo? Galerinha do Face que tentou entrar no YouTube, galerinha aí do Insta, tá? E espero vocês amanhã com mais conteúdo do Papoco no nosso GPS da coleção, certo? Às 5 horas da tarde. Lembrando que aqui eu tô trazendo sempre dicas para vocês. Dicas para a gente conseguir fazer a nossa coleção da maneira mais lucrativa e correta possível, tá? De acordo com os nossos clientes, de acordo com as nossas possibilidades, certo? Corre lá pro Insta, certo? Que lá eu vou fazer um resumo bonitinho. Ainda vou mandar as fotos da Juliana, minha coisinha lá da Santa, que eu tô morrendo de saudade dela, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Obrigada, galerinha que tá dizendo aí que ama, que adora, galerinha do Face, tá? Que mandou também vários beijinhos, vários coraçõezinhos, certo? E mandem ideias, mandem sugestões, certo? Adoro quando vocês mandam perguntas, porque aí eu vou sabendo exatamente que eu tô no rumo aí do que vocês querem saber, tá certo? Um beijo!